Olá, sejam bem-vindos a mais um Almodicast. Nós já estamos no mês de junho, passou rápido, né? E mês de junho a gente lembra de Ceratocone, que é o Violeta Junho. Então não poderia deixar de ter esse bate-papo com a doutora Edna Almodin, que faz uma campanha linda do Ceratocone aqui em Maringá. E é sempre muito bom estar falando de Ceratocone, né, doutora Edna? Sim, a campanha traz um benefício muito grande na nossa região. E essa campanha tem o apoio das sociedades médica local, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Córnea, da Associação Paranaense de Oftalmologia, e temos o Assim Mulher, a ONG Renovatio, o Maringá Parque. Então, uma série de pessoas que se unem para trazer esse benefício. A gente utiliza os pacientes que estão na fila, no SUS, esperando pelos exames. Então, a Secretaria de Saúde também nos auxilia, enviando essas pessoas para essa campanha. E com isso, a gente acelera o caminhar da fila na nossa região. Agora vamos lá para trás, né? Que eu acompanho a senhora há quanto tempo? Há 10 anos atrás a gente nem imaginava que a gente ia falar tanto de ceratocone, a ponto de ter que fazer uma campanha para tirar as pessoas da fila e de ser tantos pacientes atendidos e ter um mês de conscientização, que é o Violeta Junho. Por que esse aumento? Vamos falar o que é o ceratocone e o porquê esse aumento, porque há 10 anos atrás a senhora não imaginava que iríamos falar tanto de ceratocone a ponto de ter até uma campanha, né? É verdade, Rose. Eu voltando a esse tempo atrás, 80% dos clientes que me procuravam era para operar miopia. Não tinha muito ceratocone, né? E Catarata, 20% era catarata. E ceratocone era de vez em quando. Hoje, 80% dos meus pacientes são ceratocone. E cresceu tanto a ponto de ter que fazer uma campanha, né, doutora? Exatamente. Essa campanha, inclusive, é para conscientização das pessoas sobre o que é essa patologia. É isso que eu ia perguntar. Essa patologia sempre existiu e ela teve um aumento? Foi uma patologia que quando você fazia a faculdade não tinha, ela surgiu depois, e se surgiu depois, por que surgiu essa patologia? Porque a gente nasce, alguns são míopes, alguns têm astigmatismo, mas não nascia com ceratocone, né? Eu acredito que a doença já existe há muitos anos, mas as maneiras de se fazer diagnóstico eram mais atrasadas. Você não tinha topografia, tomografia, então você fazia o diagnóstico quando a doença já estava instalada. E hoje não, você consegue fazer o diagnóstico precoce. Por isso que muito tempo atrás, a gente está voltando no tempo, lá... Logo que você se formou, muitas pessoas iam para filas de transplante sem saber o porquê, não sabia que era setor, perdia a visão ou não. Quando a pessoa ia para uma fila de transplante por ceratocone, ela já sabia, porque é a época que você não consegue mais dar visão ao paciente, nem com óculos e nem com a lente. Então, o bico é grande. Quando você vai fazer um exame com a esquiascopia, faz a tesoura, né? Então, aqui tem um ceratocone. Você vê que a córnea é um cone adquire mesmo, o formato de um cone. E aí você vai ter miopia, astigmatismo progressivo, que você não consegue corrigir com óculos. Atrás, doutora, quando não tinha topografia, como que se tratava, então, um paciente que tinha... Não tinha tratamento, não né, tinha Rosa? tratamento, não. Né? O tratamento é você corrigir enquanto conseguia com óculos. Quando você não conseguia dar visão com óculos, você adaptava uma lente rígida, o que era um sofrimento, porque você imagina, aqui está um bico e você vai botar uma lente dura para empurrar isso para poder ter uma visão. Então, eram adaptações difíceis, mas os pacientes ou se sujeitavam àquilo ou iam para um transplante. Que é muito judiar de um paciente, né? Ele ir para um transplante. Eu acho que o transplante ainda é uma opção, hoje principalmente, uma opção que pode se dar uma boa visão ao paciente.
mas ainda é a última opção. Aí vamos voltando. A pessoa, qual que é o primeiro tratamento de quando uma pessoa chega... Não, primeiro eu quero fazer por que aumentou tanto essa patologia? Quais são as causas, né? Porque hoje 80% do seu consultório é ceratocone. Tem que ter uma causa, um gatilho para isso ter aumentado tanto? A gente não conseguia entender, porque inclusive a taxa de ceratocone publicada em 2016 era 1 para 2.000 pacientes. Hoje, no site governo.brasil, diz que 150.000 pessoas por ano estão apresentando ceratocone no Brasil. E nós temos um artigo publicado pelo Dr. Renato Ambrosio, no Rio, que hoje 1 para 250 pacientes tem ceratocone. Tem países que têm menos, países que têm mais. Sim, o Brasil tem isso também. Por exemplo, Canadá é um país e Estados Unidos que tem pouco ceratocone. Mas Angola é um país que tem muito ceratocone. O Brasil também, né? E a gente vive em ambientes que mudaram muito. A nossa alimentação mudou, os nossos costumes e os nossos hábitos. A gente hoje come muito material com conservantes. As reações alérgicas estão aí à flor da pele e também nos olhos. Então, a alergia faz o olho coçar. E aí coça. Isso, quando você está muito tempo numa tela do computador ou no smartphone, você esquece de piscar. O olho fica seco, o olho coça, e a coceira é a principal causa do ceratocone ou da evolução do ceratocone. Por isso que é sempre bom ter um colírio, tá pingando, e tanto que a campanha é não coce os olhos, evitar de... Eu acho que de tanto conviver aqui, eu não tenho mais essa mania, eu não coço mais os meus olhos, mas a gente vê muitas pessoas e coça com força, né? Nem imagina que essa fricção tão forte... E o paciente ceratocone, além de usar um colírio lubrificante, ele tem que se ater que, de preferência, se ele tem que usar esse colírio mais do que 4 vezes o dia, usar um colírio sem conservante. Então, primeiro a gente vai colocar esse aqui, que esse aqui é um olho com ceratocone. Então, chegou um paciente aqui no Provisão com olho... Vamos trocar aqui para qual seria um primeiro tratamento depois que você diagnostica o paciente com ceratocone? Vamos supor que esse paciente tem um ceratocone já estabilizado. Ele tem lá seus 35 anos de idade, o cone está estabilizado. Nós podemos sim usar lente de contato ou óculos. Tem pacientes então que não vai sair para cirurgia, vai ficar com uma lente de contato e óculos? A principal indicação de qualquer cirurgia é se a doença está em evolução. Se essa doença não está em evolução, nós vamos corrigi-la, quer dizer, vamos corrigir a visão, não a doença, com óculos ou com lente. Temos as lentes gelatinosas, rígidas e as gás permeáveis e as esclerais. A mais confortável e mais perfeita para adaptação com ceratocone são as esclerais, que são lentes que apoiam na esclera, ela tem líquido entre o olho e a lente, então ela umidifica a córnea, ela não toca no tecido que está doente, então ela é muito confortável. E ela regulariza a superfície da córnea, melhorando a qualidade da visão. Isso um paciente que já está com a visão estável. Normalmente um paciente de 18, 19 anos não está com a visão estável, pode acontecer de estar. A maioria não. Porém, Rose, você pode pegar a criança, às vezes com 12 anos, com uma reação alérgica, começando um ceratocone. E se você passar um antialérgico, um lubrificante, mandar essa criança brincar no sol, diminuir o uso das telas,
ele pode estacionar esse ceratocone e não precisar de doença. Você falou agora disso, uma pessoa que é muito alérgica, que tem uma rinite muito atacada, uma pessoa que coça muito, e que coça muito, e ela pode piorar, então, essas pessoas alérgicas... Dificilmente ela não vai evoluir esse ceratocone. Na maioria das vezes, essas crianças, se não tratadas, elas vão evoluir. Mas muitas vezes você trata esses pacientes com antialérgico, com lubrificante, tirando tela, hidratando, brincando no sol, e eles não mais evoluem. Mas qual é o cuidado principal nessas crianças? Fazer a tomografia seriada e com muita frequência. E tá sempre acompanhando, né? Por quê? Porque um ceratocone nessa idade, ele pode evoluir em 1 ano. Tão rápido que às vezes impede o seu tratamento e leva a um transplante de córnea. Meu Deus. Paciente, então, que não tem condições, que já passou a doença, que ela não tem, a lente não vai resolver. Qual seria o próximo tratamento no paciente com ceratocone? Isso daí é o crosslink, se o paciente tem uma doença inicial, que a visão está ainda boa e você viu que ela está evoluindo. Então, o crosslink, nós vamos pingar uma vitamina B2, que é a riboflavina na córnea, tira o primeiro epitélio na córnea para ela penetrar e coloca um laser de ultravioleta. Então, esse laser vai fazer as ligações dentro do colágeno, aumentando essas ligações, ele vai fazer esse colágeno ficar endurecido. E isso vai impedir que essa doença evolui. Mas tem pessoas que fazem o crosslink e a doença evolui? Qualquer dos tratamentos, crosslink, anel ou transplante, nós não podemos assegurar que a doença não vai voltar. Então, esses tratamentos, eles se completam, mas eles não se competem. Mas assim, de 10 pacientes que você faz crosslink, quantos precisam, mesmo assim, precisaria por um anel? Ou... É pequeno o número de pacientes que eu hoje faço crosslink. Né? Quando eu comecei, eu fazia mais, mas hoje nós estamos fazendo muito menos. Eu acho que tem que ter uma linha de corte. Quando eu vou fazer crosslink e quando eu vou fazer anel. Na minha clínica, minha linha de corte está na visão do paciente. Se o paciente tem uma visão muito boa, sem sombreados, eu faço um pinhole, que é aquele exame naquela bolinha pequenininha, e ele não sente ganho de visão, e você vê que essa tomografia está mudando, aí eu acho que o crosslink é válido. Agora, se a visão já está comprometida, o paciente fala, eu enxergo aquela letra, mas ela está toda sombreada. Muitas vezes ele nem consegue ler a letra. Aí o meu tratamento de escolha é o anel. E aí a gente vai colocar a foto aqui disso. Isso. Quando esse anel surgiu, lá nos anos, eu acho que o Paulo começou em 90 e pouco, eu comecei com o Paulo em 97, se não me engano, eles eram colocados todos assim. 2 segmentos de 160 que arrumava essa área central da córnea. Mas nesses anos, as coisas evoluíram muito rápido, né? Muito rápido. E algumas coisas tiveram que mudar. E também não era nem com laser, era bem mais manual. Quando começou, era né? Era colocado manual. Então, a gente começou a usar mapas topográficos de astigmatismo e passamos a usar muitas vezes apenas um segmento de anel, quando ele era no cone inferior. Isso na minha mão aconteceu por acidente. Eu tinha operado um paciente, feito 2 segmentos de anel, e o anel nasal estruiu.
e depois que ele saiu, a visão do paciente ficou melhor. Então, olhando na topografia, eu vi que aquele cone era inferior, e por isso que ele melhorou, porque aplanou embaixo e não aplanou em cima. E o Paulo também já estava percebendo isso, que a gente começa a discutir, e aí começamos a usar o mapa topográfico astigmático. Mas as coisas vieram evoluindo, os cones passaram a ser mais avançados. Então, a gente operava cone de 54, 55 dioptria de curvatura. E agora nós estamos recebendo cone, hoje mesmo eu estou recebendo um rapaz que está vindo do Canadá com uma curvatura de 81. Meu Deus. Então, esses anéis não servem para corrigir um cone tão avançado. Então, surgiu esses cones 320, que são os de arco longo, né? Tem 210, tem 320, que aplanam muito mais. E quanto maior a curvatura, mais eles aplanam. E isso está mudando as novas regras de implantação de anel. Edna, então um paciente lá atrás, que fez um anel com você lá em 97, era novo, ele pode trocar o anel hoje por um anel que vai dar uma resolução melhor. Ele pode tirar aquele anel e pôr um novo anel. E pode também, Rose, além desses anéis de arco longo, que corrigem aí numa curvatura alta, 10, 12 dioptria, numa curvatura menor, 8, 6 dioptria, você ainda tem um outro anel chamado HM. Vamos mostrar o próximo, que é esse aí. Ele não é triangular, ele é hexagonal. E ele é implantado numa zona óptica mais periférica, ele aplana menos. Então, se você tem um paciente que botou anel e ainda sobrou astigmatismo ou miopia, e essa miopia residual está aí entre 4 e 5 graus, você pode botar esse anel ao redor daqueles antigos que você tinha. Não precisa nem tirar. E um paciente assim, ele consegue se livrar do óculos? Ou um paciente de ceratocone sempre vai usar um óculos? A cirurgia de anel não é para tirar óculos. A cirurgia de anel é para corrigir. É para regularizar a córnea, tentar postergar ou estabilizar o ceratocone, mas o anel tem um plus. Esse plus é aplanar a córnea, corrigindo miopia e astigmatismo. Então, o paciente que tem, vamos supor, 8 graus de miopia, se ele cair para 2, 1,5, ele fica feliz da vida. Porque ele tem uma independência do óculos, por exemplo, para ir para uma praia, para sair, para ir com uma namorada na rua. Ele pode usar um óculos para um computador, para uma leitura. Mas vai ter uma liberdade um pouquinho mais, né? Essa liberdade é maior ou menor, dependendo da época que você procura o seu tratamento. Por isso que pessoas que têm ceratocone não podem fazer cirurgia de LASIK, por exemplo, ou pode? Veja bem, tem médicos que fazem. Então, nós temos duas correntes, médico a favor e médico contra. O que nós raciocinamos na nossa corrente, que é contra, é que se você está fazendo uma cirurgia que vai afinar uma córnea, porque você vai fazer uma ablação, você vai debilitar uma córnea e esse pode ser um gatilho para que essa doença se desenvolva. Então, nós temos outras metodologias que achamos mais seguras do que fazer um laser. Eu acho que a minoria dos médicos fazem laser em ceratocone, mas tem médico que faz. Agora, uma catarata, quando ele tiver passado alguns anos lá para trás, a catarata pode ser feita. A catarata não tem problema. Muito pelo contrário. Se o paciente tem um ceratocone e vai operar uma catarata, eu aconselho meu paciente, se a qualidade de visão dele já é ruim,
colocar o anel, arrumar a córnea, para depois fazer a cirurgia de catarata. Você tem que calcular o grau da lente que vai botar no olho. E com uma córnea cônica, esse cálculo é muito difícil e fácil de sair errado. Se você arruma essa córnea, esse cálculo vai ficar melhor. Eu até falo uma frase. Se você opera um paciente de catarata que tem ceratocone e põe, por exemplo, uma lente tórica, ele vai ficar feliz, porque vai melhorar a visão dele. Mas se você botar o anel e depois fazer a cirurgia, ele vai ficar muito mais feliz, porque ele nunca enxergou daquela maneira, ele tinha uma visão distorcida pelo cone. Edna, a gente que acompanha você todo dia, é tão fácil a cirurgia de anel com você, né? Hoje eu acho que ela é até mais rápida que um LASIK, né? Mas por que poucos médicos ainda fazem implantação do anel? Porque a gente vê você fazendo, é uma cirurgia tão... Não, porque eu vejo você fazendo, parece que é tão fácil, a gente vê você fazendo tantas cirurgias, mas a gente não vê ainda muitas pessoas fazendo essa cirurgia, tendo dificuldade para isso. Tem muitos médicos que são especialistas em catarata ou em estrabismo. Os especialistas em córnea ainda são poucos, né? A grande dificuldade no anel é que existe a técnica manual e existe a técnica com laser. O laser é uma máquina mais cara e nem todo mundo tem acesso a essa máquina. E a cirurgia manual é uma cirurgia muito boa, mas está sujeita a mais complicações. E como essa cirurgia depende de habilidade de mão, de maneira, de costume, de usabilidade em córnea, são poucos os que têm experiência em trabalhar numa coisa tão fininha, é tão de fininho, 500 né? micras. Quando a gente vê. Então, acredito que são as próprias dificuldades da atualização dos anéis, mas eu acho que isso é uma coisa que vem mudando. A gente vê um número crescente de cirurgiões procurando um implante de anel de Ferrari. Edna, e o que vai ser o destino de crianças, como eu já vi você operando de 11 anos, 9 anos de ceratocone, quando essa criança tiver 25, 30? O que você acredita que vai ser essa criança que colocou um anel com 12 anos de idade? Eu já tenho anel colocado em criança de 8 anos há mais de 10 anos. O doutor Oswaldo Parra foi quem me trouxe minha primeira criança de 8 anos para fazer anel. E isso já tem muitos anos, eu acredito que uns 15 a 16 anos. E eles estão bem. O problema do anel, eu tenho anel há 24, 27 anos implantado, sem crosslink. O problema do anel é você não coçar o olho depois dele implantar. Porque se coçar, você vai continuar causando problema, ele vai sair. Você tem que imaginar que você tem uma córnea que é molinha e uma estrutura dura ali dentro. Se você coçar o olho, ele vai sair. A segunda coisa que o anel sai é que depois da cirurgia você tem que ter um acompanhamento. E a gente tem pacientes que operam, some, fica volta bom daqui e volta com 8, 10 anos. O que acontece? Se o cone voltou a crescer, às vezes ele voltou lá embaixo. Aí ele vai levantando essa córnea e vai afinando essa córnea. E se a córnea afinar, o anel está aqui dentro, ele vai sair. Então, as complicações do anel só ocorrem por 2 motivos. Ou uma técnica que não foi bem executada e deixou ele superficial, ou o paciente que não acompanha e fica coçando o olho, a córnea fina e ele sai. Quais são os outros tratamentos? A gente tem mais foto para a gente estar falando? Temos, esse é o HM, né? Esse é o HM. Então, nós temos crosslink, anel e transplante. Vamos mostrar uma foto do transplante. Não, temos as lentes fásicas, olha aí. E é importante diferenciar, Rose, porque o ceratocone causa miopia. Mas, se o comprimento do olho crescer atrás, que é o comprimento axial do olho,
ele também causa miopia. Então, hoje, quando vamos operar um cone, nós temos que saber se essa miopia está da córnea ou do comprimento axial, né? Você vai corrigir na córnea o que é disceratocone. E você vai corrigir de uma outra maneira o que vem lá de trás. Então, esses dias mesmo, mês passado, nós operamos 5 pacientes que tinham ceratocone e que tinham miopia axial. Mas daí não põe o anel, põe as lentes. Pomos o anel, Põe porque o você anel. tem, por exemplo... Corrigir a frente e corrigir atrás, vamos Isso. dizer. Eu tinha um paciente que tinha 21 graus de miopia e 7 de astigmatismo. Eu botei um anel fininho para corrigir o astigmatismo, pequenininho de 140, 2 anelzinhos de 140 no bico e arrumei o bico do cone. Eu não preciso botar um anel grosso nesse paciente, por quê? Porque eu vou corrigir a miopia dele com a lente. Então, existem lentes como essa é uma lente de câmara anterior. Você abre a córnea, coloca ela ali e fixa ela naqueles 2 ganchinhos. E ela consegue corrigir até 20 graus de miopia. É uma solução também para quem tem muita miopia. Aí você pode associar essa lente ao anel de Ferrara, você estabiliza ou posterga esse ceratocone, corrige o astigmatismo, corrige a irregularidade corneana e depois corrige a miopia com isso. Que maravilha, né? Que tem uma qualidade de vida para o paciente que não tinha antes, né? Não tinha, e ainda pode colocar um crosslink aí se for necessário. Mas esses pacientes, nós estamos fazendo muita riboflavina oral e meia hora de sol, que é o ultravioleta. E muitas vezes a gente consegue segurar esse paciente sem evolução do ceratocone. Que maravilhoso. Mas aí se nada disso resolveu, se o paciente demorou para vir te procurar, que é uma lente fáscica. Ainda tem outro tipo de lente fáscica. E a grande novidade dessas lentes é que só existia uma no comércio, que era ICL, e que é uma lente excelente e que já tem estudo aí há mais de 20 anos. Mas agora surgiram 2 lentes novas, a Icrio e a Intralens. A Intralens, inclusive, é uma médica brasileira, uma lente brasileira da Medfax. Então, hoje, quanto maior concorrência, melhor vão ficando os preços dessa lente e mais acessíveis à população. Essas lentes eram muito caras e ainda são caras. Então, acredito que chegando novas lentes, a concorrência acaba fazendo com que a gente dê acesso a mais pessoas implantadas. Então, aí depois... Essa daqui é uma lente de câmara posterior, a outra era aqui, a outra é ali. Então, é importante mostrar essa diferença, porque você vê que atrás dessa lente tem outra lente. Aquela é a lente natural do nosso olho, que é o cristalino, que acaba formando a catarata. Quando você tira essa lente, você perde a visão de perto. Quando você coloca essa lente sem retirar outra, você não perde a visão de perto. Então, você enxerga de longe e de perto. E o mais importante, você não abriu o polo posterior do olho, porque o automíope, quando se abre esse polo, você aumenta muito a chance de descolamento de retina. Olha. E aí agora o último dos últimos, que é um transplante. Mas olha lá, só para você ver onde que fica essa lente. Onde a oftalmologia está nos levando. Aquele primeiro branco é o cristalino, depois você vê um espaçozinho e olha lá onde que fica aquela lente, né? Olha que interessante e como dependemos de habilidade. Botar uma lente atrás daqui, na frente do cristalino, que não pode... É uma habilidade na mão maravilhosa, tem que ter, né? Você tem que ter cuidados e por isso que toda a oftalmologia, Rose, tem que ser buscada através do oftalmologista e não
do optometrista. A gente tem visto vários casos e depoimentos de pessoas com problemas. Quer dizer, esses dias atrás, um paciente faleceu porque colocou um produto químico no rosto que pode dar uma reação alérgica em qualquer pessoa, mas se você tiver com um médico que sabe o que está fazendo, em ambiente próprio, que tenha o recurso, tudo bem, né? Você acode, você tem um oxigênio, você tem um corticoide, você entuba um paciente desse e você não vai perder esse paciente. Na oftalmologia é a mesma coisa. O paciente ceratocone, ele tem que ser encaminhado precoce. Então, às vezes você vai no optometrista, ele não tem máquinas para se fazer o diagnóstico. E muitas vezes vai passando óculos. E essa córnea vai crescendo e vai afinando. Então, o paciente que tem ceratocone, ele deve ser acompanhado por um colega que saiba o que está fazendo em córnea. Doutora, como é o mês de junho, bom, então vamos falar mais um pouquinho do transplante também. Vamos. Aos pontinhos o transplante, aí do transplante é a última opção do nosso tratamento. E existem 2 tipos de transplante. Um é o penetrante, como esse, ó. Você passa o próximo slide, por favor. Ó. Você cortou toda a córnea, retirou ela, vai pegar a córnea da doadora por inteiro, colocar aí e costurar. Então, a principal complicação dessa cirurgia são 3. Primeiro é a rejeição, que fica aquele olho branco, porque você não tem teste para fazer sanguíneo igual um transplante de rim ou de coração. Isso depende das suas células endoteliais, se aceita ou não a célula do doador. Então, você imagina um paciente jovem que tem uma rejeição e fica com o olho branco. Aí ele vai para uma segunda cirurgia, onde a segunda cirurgia tem uma chance muito maior de rejeição. Então, esse transplante hoje pode ser substituído por um transplante chamado DALK, que é um transplante lamelar anterior. Então, nós vamos mostrar o que é um DALK. Você vai descamando essas camadas da córnea e não retira a última camada, que é a parte interna do olho, onde a gente tem a DCM e o endotélio. E coloca a córnea do doador em cima dessa e suturamos. Então, com isso, nós minimizamos muito a rejeição. Então, os transplantes também evoluíram para resultados mais positivos. Mas qual é outro problema do transplante? Nesses transplantes, você ainda tem que costurá-los, suturá-los. E o ponto de um lado não é igualmente suturado igual o contralateral. Esse ponto pode ser mais apertado do que aquele e isso causa uma córnea torta. Então, você tem que estar fazendo topografia todo mês e retirando esses pontos onde eles estão mais apertados. E com isso, você vai diminuindo esse astigmatismo. Na maioria das vezes, entre 6 meses a 1 ano, você já retirou esses pontos. Mas, se você retirou um ponto aqui e essa córnea frouxou um pouco, às vezes o outro lado aplana. E no final, você ainda pode ficar com um astigmatismo irregular, que você não consegue corrigir essa visão com óculos. Então, os astigmatismos altos, acima de 5, os astigmatismos irregulares, podem ainda ficar na dependência do paciente ter que voltar a usar lente de contato, que não pode ser gelatinosa, ou é a rígida ou é escleral,
pode ficar na dependência de ter que colocar um anel de Ferrara para arrumar esse astigmatismo, pode ficar na dependência de ter que mexer e ressuturar essa córnea, e pode ficar na dependência de ter que fazer outro transplante. Meu Deus. Outra intercorrência que também limita o transplante de É o córnea. caso daquela filha do caseiro que eu trouxe para você, que fez 2 transplantes tão novinhas. Tão Isso. novinha. Então, outra intercorrência dos transplantes é que a durabilidade média de um transplante é 20 anos. Então, existe uma coisa que se chama falência. Se a gente começar a fazer transplante nesses pacientes com 20 anos, Com 60 anos. com 40 anos, ele está tendo tendência a repetir um novo transplante. É muito complicado, né? Por isso que é bom procurar Fazer um oftalmologista, fazer precoce, tá fazendo tratamento direito, porque isso aqui seria o último do último tratamento, né? Seria o extremo, assim, quando já não deu nenhuma outra opção. E quando você pergunta assim, o paciente pode ficar livre do óculos, eu acho que é bom a gente frisar o seguinte: qualquer tratamento de ceratocone não é para livrar óculos, porque crosslink não é para livrar óculos, é para tratar uma córnea. É para tratar uma córnea que não enxerga bem com óculos, né? Porém, o tratamento que lhe dá melhor benefício de visão ainda é o anel e, em segundo lugar, o transplante, né? E se você pegar um paciente numa fase precoce, paciente que tem curva de 52, 51, que é um cone que é pequeno a moderado, ele fica muitas vezes independente do óculos. Por isso que é personalizado, né, Edna? Se entrar 10 pacientes no seu consultório com ceratocone, cada um vai ter um diagnóstico e cada um vai sair com um tratamento diferente. Não dá para falar assim, é igual, você tem ceratocone, eu também tenho. Você viu que eu coloquei aquele anel? Não dá. Não dá. Cada um é um caso. É um tratamento muito personalizado, né? Se você pegar 10 no dia, são 10... Às vezes você tem 10 pacientes com tratamentos diferentes, né? Outro dia eu fui questionada por um outro colega, eu gostaria de operar com a senhora, usando o nosso aparelho, são bem-vindos, mas eu tenho um preço fixo? Não. Eu posso precisar de um segmento de anel, 2. Eu posso precisar de 2, eu posso precisar dos 2 e mais um terceiro para envolver ele por fora. Se eu precisar de um anel, eu preciso só de um pack. Se eu precisar de 3 anéis, eu posso precisar de 2 packs para o laser. Então, até a cirurgia tem que ser, em termos financeiros, personalizado, porque pode ter alterações. Outro dia operei uma menina da Angola, que veio com uma curvatura de 75 e 80, eu tive que botar 2 anéis de 320 no olho e 2 anéis de 320 no outro. Um pack só faz 2 incisões. Então, um pack eu usei num olho e outro pack no outro olho. 2 anéis e 2 anéis. Então, são cirurgias que às vezes custam o dobro de uma lente normal. Então, até nisso, o paciente tem que pensar: quanto mais precoce, menos anel eu vou colocar no meu olho, menos corte eu vou fazer no meu olho e menos índice de complicações ou intercorrência eu vou ter no meu olho. E melhor vai ser o meu resultado. A gente sempre está conversando, né? Não só o mês de junho. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, o que você pode deixar de recado para quem está assistindo, ou um conselho, além de não coçar os olhos, mas um conselho no mês do Violeta Junho?
O não coçar o olho é o mais importante, né? Mas eu acho que a gente já escutou, todos nós escutamos, que as telas eletrônicas são ruins para as crianças, mas eu não vejo ainda a conscientização dos pais em relação a isso. Eu ainda continuo indo nos restaurantes e vendo as crianças sentadas comendo e vendo celular ou tablet. Prestem atenção nisso em seus filhos e seus netos. A hora do alimento é a hora do alimento. É a hora que eu tenho que prestar atenção no sabor do que eu estou comendo. Isso vai acabar trazendo uma diminuição até da apreciação do sabor das comidas. As crianças começam a comer por comer. E daí vem ganho de peso, uso abusivo das telas traz depressão, traz suicídio, traz autismo, traz estrabismo, traz ceratocone, traz miopia. Então, o ideal, coloque regras nas suas crianças e fale isso com outras pessoas das suas famílias e de seus amigos. Obrigada. Vamos voltar mais vezes para falar de ceratocone, né, doutora? Então, olha, se você assistiu esse podcast, sempre tem alguém que a gente conhece que precisa de ouvir esse conselho, precisa ouvir essa conversa. Então, curte e compartilha.